Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de Filosofia da Ciência. Dessa vez, o tema filosófico que iremos abordar é o tema das ciências humanas, que é uma categoria de ciências que tem algumas propriedades especiais, como veremos, na nossa apresentação. E vamos ver aí a descrição dos assuntos que nós vamos abordar na aula de hoje, escrito no subtítulo em vermelho aí: diferenças entre as ciências humanas e ciências da natureza, origens e fundamentos filosóficos das ciências humanas. É um bom tema, né? Vamos ver essa apresentação. Vamos lá. Ciências humanas, introduzindo. Na aula de hoje vamos investigar quais são as diferenças entre duas categorias de ciências, as ciências humanas e as ciências da natureza. Muitas vezes chamadas de ciências exatas ou ciências duras, as ciências da natureza modernas foram derivadas da criação da física experimental no século XVII, com a Revolução Científica, tá certo? Por outro lado, as ciências humanas surgiram apenas a partir do século XIX. Quais são as diferenças entre esses tipos de ciência? Quais são as diferenças? Uma coisa que eu vou falar aqui antes de continuar a apresentação desse slide inicial é que não é exatamente justo, chamar as ciências da natureza de exatas ou duras, e as ciências humanas fica implícito aí, que são ciências moles ou inexatas. Não é justo porque existem diferenças grandes em relação ao objeto estudado por cada uma desses tipos de ciência. As ciências da natureza talvez pareçam ser mais exatas, mas é porque seu objeto permite um grau de precisão matemático maior, como eu vou tentar falar mais disso ao longo da apresentação dos slides, tá certo? Mas essas primeiras classificações aí, caracterizações das ciências, da natureza como sendo mais exatas que as das ciências humanas, não é uma caracterização justa, tá certo? Mas vamos continuar aqui. Quais são as diferenças entre estes tipos de ciência? O que faz uma ciência humana ser ciência humana? Perguntas filosóficas, minha gente? Já que são desenvolvidas por seres humanos, não seriam todas as ciências humanas? Por exemplo, física, química, biologia e matemática não seriam humanas também, já que são desenvolvidas por seres humanos? E mais, e como o ser humano faz parte da natureza, as ciências humanas também não seriam ciências naturais? Porque o ser humano faz parte da natureza, tá certo? Como é que a gente pode separar, então, ciências humanas e ciências da natureza? O ser humano não faz parte da natureza. Continuando. Vamos ver agora por que existe a distinção, tá certo? Entre ciências humanas. Por que há uma divisão entre estas categorias de ciências? Vamos ver por que há essa divisão. Diferenças básicas, Vamos lá. Vamos começar com uma comparação de algumas características básicas dos tipos de ciência. Ciências naturais e ciências humanas, aí a apresentação maravilhosa, As ciências naturais são ciências como física, química e biologia, entre outras dezenas que existem, claro. E as ciências humanas são ciências como psicologia, sociologia, antropologia. De novo, existem outros exemplos, como por exemplo a geografia humana, Tá certo? E vamos continuando a apresentação. Objeto de estudo, fenômenos naturais. Objeto de estudo, fenômenos humanos. Isso é muito básico, Como eu falei no subtítulo da apresentação ali, diferenças básicas, Há uma separação, agora vamos analisar esse objeto de estudo, Há uma separação fundamental nas ciências da natureza entre o sujeito, ser humano, e o objeto de estudo, mundo natural. Há uma separação fundamental, entre o sujeito e o que está à sua volta, uma separação filosófica até, tá certo? Por outro lado, nas ciências humanas, há uma semelhança fundamental entre o sujeito e o objeto de estudo, porque ambos são seres humanos. Nas ciências humanas, o objeto estudado também é um sujeito, também é um ser dono de uma subjetividade, tá certo? Isso complica muito mais os estudos das ciências humanas. Aí é uma foto de um filósofo, Vamos ver quem foi ele. Wilhelm Dilthey, esse cidadão que apareceu na foto dele ali no cantinho, tá certo? Um dos filósofos que mais defendeu e influenciou o desenvolvimento das ciências humanas no final do século XIX, sustenta que a proximidade do sujeito destas ciências com seu objeto, seres humanos, causa uma identificação, um reconhecimento no sujeito que o obriga a deixar de lado a objetividade típica das ciências da natureza. Nas ciências humanas, ao invés de simplesmente explicar o fenômeno, faz-se necessário compreendê-lo. E a gente vai falar sobre isso
com mais detalhes, tá certo, pessoal? A diferença entre explicar e compreender na filosofia de Dilthey. Vamos lá. Um exemplo, vamos começar com um exemplo para começar a explicar essas questões filosóficas aí, né? Vamos entender esta distinção de Dilthey entre explicar e compreender com o fenômeno. Exemplo, 2 pontinhos, ó, que exemplo maravilhoso aí, né? A imagem ao lado representa uma pessoa indo para o trabalho. Beleza, né? Do ponto de vista das ciências da natureza, esta pessoa se apresenta como um corpo em movimento, como vários compostos químicos e como um organismo vivo. A física, química e biologia são capazes de descrever corretamente seu movimento, as reações químicas que estão ocorrendo naquele momento e o funcionamento do seu organismo. Então, elas descrevem corretamente esses aspectos desse fenômeno de uma pessoa indo para o trabalho. Porém, mesmo considerando o excelente trabalho das ciências naturais, precisamos notar que diversos aspectos fundamentais do fenômeno estão sendo deixados de lado. Aspectos psicológicos, como a pessoa está se sentindo naquela situação e o comportamento, como isso influencia o comportamento dela também. Aspectos sociais, como o trabalho é pensado em sua sociedade. Sociedades diferentes trabalham de maneiras diferentes, tá certo? Como é o trabalho naquela sociedade. E aspectos culturais, as ideias e valores associados ao trabalho. Porque o fenômeno citado como exemplo não é só um corpo em movimento, é uma pessoa indo para o trabalho. Então, as questões sociais e culturais do trabalho influenciam na compreensão do fenômeno. Na verdade, não tem como você compreender o que ocorre naquela situação, a não ser que você mergulhe nesses outros conteúdos, que são conteúdos que não podem ser estudados como a ciência da natureza estuda os seus conteúdos, tá certo? A física estuda o movimento, a química estuda as composições químicas, né? A biologia, o organismo, o funcionamento do organismo. Isso pode ser observado, esses estudos das ciências da natureza podem ser observados de um ponto de vista assim, neutro, entre aspas, tá certo? O cientista fazendo apenas uma mera descrição e cálculos, e mensuração em cálculos do que está sendo observado. Enquanto que na ciência da natureza, das ciências humanas, não. Você tem que compreender mentalmente o que está acontecendo, não apenas descrever, né? A gente vai explicar mais isso no próximo slide, tá certo? Vamos lá, continuando. Então, as ciências humanas elas lidam com um conteúdo mais simbólico, né? De significados e sentidos, e menos de descrição, tá certo? Vamos lá. Explicar e compreender. Qual é a diferença entre a maneira como as ciências naturais e as ciências humanas estudam aquele mesmo fenômeno, o fenômeno do cabo indo trabalhar? Vamos lá. Utilizando os termos de Dilthey, as ciências da natureza se concentram em explicar os fenômenos, ou seja, descrever os aspectos do fenômeno que podem ser observados e as relações causais que podem ser estabelecidos, né? Uma causa gera um efeito, uma causa gera um efeito. Para fazer isto, as ciências da natureza adotam um certo ideal de objetividade. O sujeito pesquisador não pode interferir, né? Tem um erro de digitação aí, não pode interferir nas conclusões, ele não pode se meter no meio do estudo. Nas ciências humanas não é bem assim, né? Já no caso das ciências humanas, ocorre uma identificação entre o sujeito e o objeto estudado. Isto é, o autor do estudo se reconhece no objeto estudado, pois este objeto também é um sujeito. A gente já tinha falado disso, né? Este fato coloca as ciências humanas em uma posição completamente diferente. Isto significa que, para que o estudioso possa estabelecer uma compreensão correta dos fenômenos humanos, é necessário que ele procure compreender o quê? As motivações e os pensamentos dos seres humanos estudados, né? As ideias, os valores dos seres humanos estudados, tá certo? Ao invés de descrever os aspectos e as relações causais observadas de maneira determinística. Determinística significa assim, determinando com 100% de certeza o que vai acontecer, né? O cientista das ciências humanas tem o desafio de propor interpretações que levam em consideração os valores, ideias e sentimentos que levam os objetos sujeitos a agirem de certa maneira. Note que eu grifei aí a palavra composta, né? Objetos sujeitos, porque os objetos das ciências humanas também são sujeitos. Eu espero que tenha ficado claro isso aí, né? No andar da explicação aqui, tá certo? Que levam os objetos sujeitos a agirem de certa maneira. Vamos lá. A origem das ciências humanas, fundamentos da interpretação. Então, a interpretação é muito importante para as ciências humanas. Então, vamos ver de onde vem isso, né? Desta forma, nas ciências humanas, o esforço de interpretar as motivações dos objetos sujeitos torna-se essencial. Por este motivo,
as ciências humanas, historicamente, devem sua origem a certos conhecimentos mais antigos que estabeleceram os fundamentos de uma teoria da interpretação, também chamada de hermenêutica. A palavra hermenêutica vem do grego hermeneuem, que está aí escrito em grego. Essas letrinhas esquisitas aí são as letras gregas, tá certo, pessoal? Palavra derivada, a palavra hermeneuem, né? Palavra derivada do deus mensageiro da mitologia grega, Hermes. Significa interpretar. Significa mais coisa, na verdade. Eu tive que reduzir a explicação da palavra hermeneuem porque não cabia no slide, né? Mas assim, significa conversar, proferir uma declaração, declarar, né? Entre os significados de hermeneuem, significa também interpretar, que é o que mais importa para a aula de hoje, que a gente está falando aqui da teoria da interpretação, né? O estudo de textos sagrados já se preocupava com a questão sobre como interpretar satisfatoriamente um texto séculos antes da origem das ciências humanas. Então, muito antes da origem das ciências humanas, o estudo de textos sagrados já fazia esse trabalho aí da teoria da interpretação, tá certo? Posteriormente, outras áreas de estudo, como o direito, também utiliza a teoria da interpretação, tá certo? E o estudo da arte também contribuíram com a formação das bases de uma teoria da interpretação. Estas influências históricas chegaram até Dilthey, que utilizou desta hermenêutica para construir sua fundamentação filosófica das ciências humanas, tá certo? Então, Dilthey era um conhecedor da hermenêutica, ele estudou a teoria da interpretação de outras fontes mais antigas, tá certo? A teoria da interpretação parece uma coisa que teria surgido com a filosofia, mas na verdade não, a origem dela vem de outras tradições, né? Mas hoje em dia é uma parte muito importante da filosofia hermenêutica, tá certo? E hoje em dia tem uma hermenêutica filosófica, e Dilthey é um dos que preparou essa hermenêutica filosófica, né? Mas alguns filósofos do século XX que também trabalham com essa hermenêutica, o estudo da teoria da interpretação. Se você quiser aí, meu amigo, anotar no seu caderno, né, meu querido estudante, você pode anotar aí o filósofo chamado Gadamer, com R no final, tá certo? Gadamer, e Heidegger, tá certo? Vamos lá, também estudam teoria da interpretação e são famosos pelos seus estudos nessa área, né? Vamos lá, continuando. Vamos focar só em Dilthey na aula de hoje, né? Porque não dá para ser uma aula tão complexa assim, né? Devido às limitações de tempo e de espaço. Então vamos falar um pouquinho da hermenêutica, as contribuições da teoria da interpretação para as ciências humanas, né? A importância para as ciências humanas desta tradição da teoria da interpretação fica evidente ao considerar o conteúdo simbólico destas ciências. Conteúdo que não pode ser deixado de lado sem um prejuízo considerável para a compreensão dos fenômenos humanos. Conteúdo simbólico, né? Vejamos alguns princípios hermenêuticos relevantes para as ciências humanas. Já vou falar de 3, tá certo aqui? Historicidade. Todo texto é produzido em um contexto histórico que precisa ser levado em consideração ao interpretá-lo. Não dá para interpretar um texto escrito na antiguidade como se fosse um texto contemporâneo. Você vai interpretar errado, tá certo? Da mesma maneira, os fenômenos humanos sempre se situam dentro do horizonte histórico. A história, né, é fundamental para compreender como os seres humanos agem, porque eles agem dessa maneira. Tá certo? E para compreendê-los, os fenômenos humanos, esta historicidade não pode ser ignorada. Letra B. Subjetividade. Toda interpretação é realizada a partir do ponto de vista de uma pessoa. Muito básico isso, né? Mas também muito elucidativo, né? Sempre que um texto é interpretado, o intérprete está criando um conteúdo simbólico próprio, que tem relação com o conteúdo original, claro que tem que ter relação, né? Mas ultrapassa, não é uma simples repetição. Assim também ocorre nas ciências humanas. O cientista que estuda alguma ação humana produz um conteúdo simbólico que vai além da simples observação e descrição da ação, tá certo? Então essa ideia da interpretação como uma produção do sujeito e não como uma repetição do que foi observado. Se você só repete, você não está interpretando, tá certo? Interpretar é criar com suas palavras, expressar com suas palavras um significado que você cria na leitura do texto original, tá certo? Então toda a interpretação é uma transformação. Outro filósofo da hermenêutica que fala disso é Paul Ricoeur, filósofo francês, tá certo? Ele fala sobre como todo texto é aberto e toda vez que ele é lido, ele está sendo reescrito pelo leitor, tá certo? Porque está interpretando ele. Continuando. Continuação, letra C, a parte e o todo.
Aí é uma coisa mais filosófica até, né? Vamos ver. A interpretação rigorosa de um texto tem que compreender cada parte do texto a partir da totalidade da mensagem, mas a totalidade tem que ser entendida a partir da soma da compreensão das partes. Isto significa que um texto deve ser lido várias vezes, compreendendo as partes para compor a compreensão do todo, e depois reler cada parte tendo em mente o que a totalidade do texto pretende. Então, o texto é importante entender a mensagem do todo e a mensagem de cada uma das partes, mas uma compreensão influencia a outra. Veja que coisa complexa, né, minha gente? Dependendo da complexidade da mensagem interpretada, esta atividade pode continuar por muito tempo. Cada nova compreensão das partes do texto leva a uma nova compreensão do todo, que pode levar a uma nova compreensão das partes e assim por diante. Este procedimento de interpretação profunda é uma interpretação especial, né? Você faz uma interpretação super detalhada dessa maneira, tá certo? Se chama de círculo hermenêutico. Esse movimento de interpretar o todo a partir da parte, a partir do todo, se chama de círculo hermenêutico. Para as ciências humanas, este processo é relevante, pois toda ação humana ocorre em um contexto social e cultural mais amplo, que precisa ser compreendido para que a ação possa ser corretamente interpretada. Mas, como no caso da interpretação dos textos, a interpretação do fenômeno humano estudado pode mudar a compreensão do cientista da sociedade como um todo, o que colocaria aquele caso particular em uma nova perspectiva e assim por diante. Então é a relação da parte do todo, né? É o círculo hermenêutico de novo, pessoal, tá certo? Vamos lá. Hermenêutica e positivismo agora. No final do século XIX, quando Dilthey propôs uma fundamentação para as ciências humanas. Veja o subtítulo do slide antes de continuar a leitura. Né? Disputa filosófica pelas ciências humanas. Houve uma disputa, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Quando Dilthey propôs uma fundamentação para as ciências humanas, a partir destes princípios de hermenêutica, sua proposta estava concorrendo com uma outra compreensão destas ciências, a compreensão positivista, né? Positivismo é uma escola filosófica também do final do século XIX, tá certo, pessoal? O positivismo pretendia explicar as ciências humanas como se elas devessem funcionar da mesma maneira que as ciências naturais. As intenções por trás das ações dos sujeitos humanos observados pelo cientista positivista, eram abordadas apenas como hipóteses que permitissem estabelecer um nexo causal para a descrição da ação observada. Esse nexo causal, né? Um nexo entre causa e efeito, certo, pessoal? Uma conexão entre causa e efeito. Esse nexo causal entre a intenção e a ação da pessoa era compreendido de maneira determinística, ou seja, o que é que isso significa? Se alguns indivíduos realizaram a ação X com a intenção Y, isso foi determinado pelo cientista positivista, né? Cientista das ciências humanas positivista, de influência positivista. Se alguns indivíduos realizaram a ação X com a intenção Y, as ciências humanas positivistas concluíam que todos os outros indivíduos que realizarem a ação X também teriam a intenção Y. Veja que absurdo, né? Como se fosse uma lei da natureza. Na física, quando se determina um nexo causal entre causa e efeito de alguns fenômenos, se supõe que aquela regra vai continuar na natureza, né? E se você considera que as intenções humanas são causas das ações humanas, que realmente são, você pode ser tentado a concluir então que todos os seres humanos que realizarem a mesma ação vão ter a mesma intenção. Mas isso é claramente falso, tá certo? A questão hermenêutica da interpretação simbólica, né, da compreensão das intenções dos indivíduos, tal, que é uma coisa muito mais complicada, mais complexa, mas também é muito mais próxima da verdade nas ciências humanas, tá certo? Vamos continuar. Esta compreensão da ação humana positivista é claramente inadequada. Ela tende a simplificar a realidade dos fenômenos humanos e deixa de lado toda a liberdade dos agentes e toda a complexidade psicológica que pode estar por trás de uma ação humana, mas que não pode ser observada empiricamente. Você não tem como observar toda essa complexidade psicológica, tá certo? E a liberdade dos seres humanos, né, minha gente? Como é que você vai estabelecer leis universais para o comportamento humano se o ser humano é livre? Veja que complicado, né? E a compreensão de Dilthey não tenta estabelecer essas leis, né? Vamos lá. A novidade de Dilthey, nessa briga aí com o positivista, reside exatamente na ideia de que há mais elementos simbólicos, tem um erro de digitação aí também, né? Que há mais elementos simbólicos por trás das ações humanas
e que esses elementos só podem ser interpretados, não observados, tá certo, pessoal? Então, daí a importância da interpretação e não da simples observação e descrição, né? Procurando estabelecer esses nexos causais determinísticos, né, que a ciência positivista tentava estabelecer. Eu acho que acabou aqui a apresentação, né? Acabou, esse foi o último slide. Então, pessoal, é isso, né? Veja a importância da interpretação, né, que Dilthey coloca nas ciências humanas, e é por isso que eu disse que o objeto que as ciências humanas estudam ele é mais complicado do que os objetos das ciências da natureza, porque são objetos que possuem liberdade, possuem uma complexidade psicológica, né, que a gente não consegue estabelecer com 100% de certeza como ele vai agir, porque ele é livre. Então, a gente só pode fazer o quê? Então, descrever, claro, mas também interpretar. Interpretar a partir de uma compreensão psicológica das intenções, sentimentos e valores da pessoa que está sendo estudada, das pessoas que estão sendo estudadas naquela ciência humana, tá certo? Mas é só uma interpretação, é por isso que parece, gostam de dizer, né, os detratores das ciências humanas gostam de dizer que ela é menos objetiva, mas é porque o objeto das ciências humanas não permite o mesmo grau de objetividade que os da ciência da natureza. O positivismo tentou explicar os fenômenos humanos da mesma forma que a ciência da natureza explicava os fenômenos delas, tá certo? Os fenômenos físicos, químicos, biológicos, etc. Mas o positivismo não deu certo, a explicação das ciências humanas do positivismo é falha, ela não é verdadeira, ela criava absurdos, né? Ideias absurdas sobre o comportamento humano, como se fosse comportamento de partículas da física, ou comportamento de reações químicas, né? Estudados na química. E não é assim, o ser humano é um objeto mais complicado, por isso a ciência humana é tão exata e tão objetiva quanto o seu objeto permite ser, tá certo? Por isso que não é justo essa crítica de que as ciências humanas são menos ciência do que as ciências da natureza, isso é um absurdo, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Na realidade, as ciências humanas elas têm um objeto mais complexo, essa é que é a diferença, tá certo? A gente encerra a nossa aula por aqui, se cuidem, né, na pandemia, a pandemia não está brincando, tá certo? E a gente se encontra na próxima oportunidade. Valeu, pessoal, um abraço.